Jorge Igor, quero começar com vocês. Vamos. Era mais um confronto contra um europeu. Mas eu achei que o Botafogo sofreu mais contra o Atlético do que contra o PSG. Boa noite. Sem dúvida. Boa noite, Formiga, boa noite, Mauro. Boa noite. O gol sai aos 42 do segundo tempo. Então a gente pode dizer que o Botafogo resistiu, porque eu acho que a coisa começa a piorar para o Botafogo ali dos 25, 30 do primeiro tempo em diante. Então o Botafogo resistiu 60 minutos, 65 minutos a uma pressão do Atlético de Madrid e ela foi se intensificando no segundo tempo, à medida que o Botafogo tinha muita dificuldade para sair do seu campo no segundo tempo, muita dificuldade para conectar o Igor Jesus, tentar alguma puxada de contra-ataque, e à medida em que o desespero do Atlético de Madrid ia aumentando, né, com a necessidade de marcar muitos gols num espaço muito curto de tempo. Então, né, é aquela coisa, você vai se defendendo, você vai vendo o adversário ocupar o teu campo o tempo todo, entrar na tua área várias vezes, ganhar vários duelos pelas laterais do campo, especialmente pela lateral esquerda. O Botafogo teve muitas dificuldades hoje defensivas com seus laterais e acaba tomando o gol aos 42 minutos. Ferimentos leves porque está classificado, mas você perde a oportunidade de, em tese, pegar o adversário mais fraco do grupo A. Agora, é o seguinte... Isso a gente pode falar agora, né? Vamos ver se mais tarde isso vai se vamos confirmar. ver o que o Palmeiras e o Inter Miami farão. Agora, é o seguinte também. Se você perguntasse para qualquer torcedor do Botafogo, no momento em que os grupos foram sorteados, olha, o que você acha? Você acha uma boa ideia passar em segundo nesse grupo, com o PSG e Atlético de Madrid, com 6 pontos? Acha de boa? Inclusive ganhando de um desses europeus na campanha? Todo botafoguense diria, beleza. Então, por esse aspecto, ok, né? Ganhar de um europeu, perder de outro, acho que o Botafogo fez um papel acima do que eu esperava. Eu não esperava a classificação. Claro que vai ficar uma frustração pelo resultado e pela performance de hoje, mas, pô, tá no lucro, cara. Tá no lucro, tá classificado, vai para as oitavas e a vida segue. É isso, acho que a grande questão é essa, né? No fim, pode ser que a avaliação, ela mude, porque o jogo anterior foi um jogo contra o PSG, que foi um baita jogo do Botafogo, em nível de atuação e também, obviamente, o resultado, né? Por vencer por 1-0. Mas, Formiga, se você pegar o que se imaginava lá atrás, porque se desenhou, o torcedor do Botafogo não pode nem reclamar, vai. Boa noite. Boa noite, Taná, Jorge, Mauro, para todo mundo ligado. Eu acho que não dá para reclamar e você tem que entender os contextos das coisas também, né? Acho que o jogo contra o PSG pedia uma parada que o Botafogo executou perfeitamente, né? O Luiz Henrique disse que foi o time que melhor marcou o PSG na temporada e ele tem razão, porque em termos de... o que a gente viu com as estatísticas, você deixa claro que o Botafogo anulou qualquer possibilidade criativa do PSG, que basicamente não finalizou. Então isso é um grande feito. Vai para jogar contra o Atlético, podendo perder por 2 gols de diferença. É claro que o teu jogo vai ser mais comedido. Quem tem que jogar é o Atlético. E diferentemente do PSG, o Atlético, você pode entregar a bola e você vai correr pouco risco. Só que o Atlético começou a mandar a bola na área, a fisicamente ganhar alguns duelos, isso passou uma sensação, os comentários que são maravilhosos, né? O Heidson ali na postagem dizendo que o Botafogo perdeu pro Bangu espanhol. Pô, é loucura, né? A camisa é parecida. Mas eu amei o comentário da Eliana. Não creio do mesmo jeito Isso, que o com Atlético 3, de Madrid né? escreveu mais cedo. Chocreio. E a botando o Covinha 13. ali, eu acho, bota levar sufoco de um time que não tá acostumado a jogar com altas temperaturas, dizendo que abalou o psicológico. De novo, eu acho que precisa contextualizar o jogo. Esse era um jogo em que o Botafogo tinha que jogar toda a responsabilidade pro Atlético e ficar ali. E eu acho que o Botafogo se defendeu bem. As bolas na área ali consagraram Jair e Barbosa. Agora, vai tanta bola na área que uma hora vai bate que rebate que não sei o que, vai ter uma chance. Quantas defesas absurdas o John precisou fazer no jogo? Quantas chances claras teve o time do Atlético? A real, assim, os 1 contra 1... Quem teve no primeiro tempo foi o Savarino. No segundo, o Botafogo teve um ou outro contra-ataque ali. Mas do Igor, cara, eu acho que assim, no Oblak, fez né? o jogo que tinha que fazer. E ia correr risco. Mas você achou que foi no mesmo nível de atuação que foi com o PSG? Não, porque eu acho que o tipo de jogo do PSG, ele não virou refém desses cruzamentos para a área, um time menos físico ali dentro da área, não tinha presença de um cara ali como o Sorloth, depois o Griezmann. Pô, o Atlético tinha horas que estava com 4 atacantes ali no segundo tempo. 3 contando o Sorloth. Exato. Porque já que não dá para contar muito com ele. Então, acho que até pelo desespero Sorloth, do Atlético Migral, ali por Migral. classificação, essa bola ficou passeando mais a área. A execução do Botafogo foi melhor contra o PSG.
Mas eu acho que hoje também não é um jogo para ficar, meu Deus, que desespero, a magia acabou. Não, cara, o Botafogo fez 2 jogos muito bons contra 2 times muito fortes. Hoje, ele passou um pouco mais de perrengue, mas era compreensível, era um time que precisava fazer 3 gols. Pô. Quando vira 0-0, no segundo tempo ia virar o modo da caceta mesmo ali. Não tinha muito o que fazer o Atlético. E aí tu dá 50 cruzamentos, uns 3 ou 4 vai levar perigo. Agora, se tem o pênalti lá no Julián Alves no primeiro tempo, aí eu acho que ia ser outro desenho de jogo totalmente diferente. E o árbitro foi muito bem. O cover do Fábio Seixas foi fantástico. E se o Savarino faz o gol aos 11 minutos, também mudaria perfeito, totalmente o jogo. Né? Eu até acho que o jogo começa, Eu acho Mauro, que foi jogo jogadaço, assim. Não Foi. tem... Foi um Normal. jogo, acho que começa, por exemplo, diferente em relação ao jogo do PSG. Começa o Botafogo ficando Bem, um pouco mais com a bola, o Botafogo trabalhando rodando bem. essa bola. Então, assim, diferente do que foi contra o PSG, que eu acho que o Botafogo pouco teve esses momentos, mas me parece que controlou mais o jogo mesmo não tendo a bola. Isso. Contra o Atlético, eu acho que em alguns momentos ele até teve a bola no início do Comecinho. jogo. Depois a coisa ficou realmente mais pro Atlético de Madrid. Mas dava pro Botafogo, de repente... Isso já foi uma pauta contra o PSG, tá? Eu já vou dizer aqui que eu discordo. Não, porque o Botafogo tinha que querer jogar mais. Saber se defender também é jogar, né? Muito. No Brasil a gente não sabe mas disso. hoje né? era pra ter tentado jogar mais ou... Eu acho, Era isso. O início, eu acho que todos concordamos. O Botafogo começou melhor, teve aquela grande oportunidade com o Savarino, que é até interessante, mesmo propondo mais o jogo, foi um contragolpe, né? E o Oblak foi muito bem, como iria também bem no lance com o Igor Jesus no segundo tempo. E até nas necessidades, o Atlético, que tinha que fazer 3 gols para se classificar, né? Fazer as contas, foi chegando. Teve o lance do pênalti, já vamos comentar aí. Entendo que o VAR agiu corretamente ao chamar e, na verdade, aconteceu outra coisa, mas depois a gente comenta na hora que for do lance. Mas só para falar do jogo como um macro, primeiro tempo ok, 0-0, veio a segunda etapa e é aquela questão que é complicada. Não está no seu melhor momento, não faz um gol desde fevereiro, mas quando você entra com... levanta a plaquinha, entra Griezmann no adversário. Ó o nível do jogo, cara. É eFoot, é eFootball, é o FIFA. É sacanagem. Não, se não for botar o seu... Ele não tá legal, mas é o Griezmann, né, cara? Então, assim, é um nível dos caras, né? Foi eleito o melhor em campo, sabe-se lá como. Cara, a eleição de melhor dos jogadores parece algumas eleições do Brasil e ponto final, depois a gente discute votos Eu impressos acho e que ou foi auditáveis. o Jair, ou o Barbosa, ou o Gregory, mas o Griezmann... Com certeza. E o Gregory, se o juiz marca o pênalti, é uma outra história, é um dos vários detalhes. Aí o Atlético foi melhor, foi chegando, tal, ganhou 1-0, mas de novo o Botafogo tinha esse resultado, jogou também pelo resultado, faz muita parte. Mas de novo eu queria pegar só uma declaração do Marlon Freitas depois do jogo, e a grande figura, inclusive nas declarações desse botafoguismo, quando Depois ele do fala... jogo você diz dentro do vestiário? Do jogo Do PSG? Do PSG. Sim, mas dentro do vestiário, aquela? Que ele fala, gente, a gente tinha 1% de chance contra o PSG. E palavras de um atleta e uma bandeira botafoguense, que é o Marlon Freitas, e é isso mesmo. Quando sai o sorteio, e o PSG não era este PSG, embora ele sempre nasceu PSG, evidentemente, há 55 anos, ele se imaginava que o Botafogo não passaria. E não seria demérito algum ficar atrás de PSG e Atlético de Madrid. O PSG está vivendo os melhores meses, para não dizer as melhores semanas, em 55 anos de clube. O Atlético de Madrid, embora não viva lá um grande momento, teve uma melhor racha, melhor sequência de resultados na Liga Espanhola de todos os tempos. É o elenco mais caro do Atlético de Madrid, e a cada ano o Atlético de Madrid vai fazendo o elenco mais caro. Tem o técnico mais bem pago do mundo. Mais bem pago do mundo. E o Botafogo, até 42 do segundo tempo, estava à frente desses caras. Então, é maravilhoso e quero de novo pegar esse pequeno detalhe. No dia 23 de junho de 2021, ou seja, quando começam a se apurar os participantes desta Copa do Mundo de Clubes, o Botafogo estaria hoje, ou estava há 4 anos atrás, não jogando contra o CSA no Newton Santos por um problema de datas e de estádios no Rio de Janeiro, que não tinha lugar para jogar, o Maracanã não estava podendo jogar, o Raul de Freitas também não. O Botafogo pediu a CBF e não jogou contra o CSA em jogo válido pela Série B. E ao não jogar, claro, outras equipes ultrapassaram, o Botafogo deixou o G4. Então, há 4 anos, o Botafogo estava entre, jogar menos, fora da classificação para a elite para voltar em 2022. Não é, digamos assim, não é coitadismo, longe disso, mas assim, não é passar pano, não, gente, é citar de novo que momento. Imagine há 4 anos atrás, não vai ter o Botafogo hoje e tal, mas fica tranquilo que daqui a 4 anos o Botafogo vai estar no Rose Bowl, onde o Brasil ganhou a Copa, perdendo para o Atlético de Madrid. O que é legal? Pré-temporada, não, cara, a Copa do Mundo de Clubes, o Botafogo vai fazer o que fez em 24, depois do derretimento em 23, e vai estar jogando a Vera, vem aqui
quem vier agora. Então, assim, tem Não é mais é que possível que alguém celebrar. pensasse, Não é né? ninguém, mas nem pensa, nem Ah, baita certezas, bêbado. Cara, é demais. Bom, certezas bêbado, com certezas, é um pleonasmo. Então, Nesse assim, momento ele tá e nesse inclusive, momento certamente. também. Então, beijo a todos os botafoguenses, inclusive ao Snoop Dogg, o cover, né? O Fantástico, grande Maurício é Meirelles que igualzinho, apareceu lá. Cara, Ele é idêntico. igualzinho, O velho. Johnny Depp também é aparecido. Coisas de Maurício Meirelles. Outro gênio botafoguense. Agora, assim, a Tainá estava falando sobre essa questão do Botafogo jogar mais ou menos. De qualquer forma, a gente precisa lembrar que as duas principais defesas do jogo foram do Oblak, né? De qualquer forma, assim, as duas grandes Sim, exato, aparições de um perfeito, goleiro no perfeito. jogo e foram jogadas construídas. Os ataques do Atlético ia meio na força e vamos Correto. romper e ver o que dá, né? Era aqui na área, aqui na área, porque jogo por dentro também não existia. Agora, o contra-ataque do Savarino construído e o quase gol do Igor Jesus também é uma jogada construída lá já era com o Cuiabano, né? Isso. Então, assim, os ataques do Botafogo, quando tinha espaço, foram construídos com muito mais consciência do que o time do Atlético, que teve como grande construtor hoje o Depou. Sim. Eu não sei. Assim, vendo, eu nem olhei números, tá? Aqui a gente tá com a classificação, só pra gente atualizar, né? O PSG, como venceu lá por 2-0, o Botafogo tomou esse gol no finalzinho e perdeu pro Atlético por 1-0. O PSG vai pra primeiro do grupo e o Botafogo fica em segundo do grupo. Tem alguns pontos, né? Acho aqui só. Primeiro que a gente ainda não sabe quem pega quem, né? Porque PSG e Botafogo estão classificados, aí vamos saber quem eles pegam depois que acabar o grupo à noite. O que já sabemos é que o Botafogo joga sábado, uma da tarde, horário de Brasília. Exatamente. E aí, o outro ponto aqui é que a gente... Isso vai depender de passagem das oitavas de final ainda, tá? Mas a gente poderia ter um Botafogo e Flamengo nas quartas de final. Agora a gente pode ter um PSG no caminho do Flamengo nas quartas de final. Só pra a gente entender aqui o que mudou esse gol que o Botafogo tomou. Muda aqui na colocação, mas muda caminho também que os times vão se colocando. Não, só pra gente entender. e assim, se a gente projetar, que o Mundial tá meio que fugindo algumas lógicas, mas se a gente projetar o que previamente se projetava, muito provavelmente esse gol jogou o Botafogo pro caminho do Palmeiras, né? A não ser que aconteça algo muito, muito diferente, o Palmeiras é bem mais time que o Inter Miami, que acho até que surpreendeu ao ganhar do Porto. Não sei se vai ganhar o Palmeiras para ser primeiro do grupo, tem dois resultados, né? Ou ganha ou empate. Então, assim, exato. perder do Inter Miami, eu acho muito difícil. Então, esse gol, além de ter tirado... Não deve poupar, né? Não, Nem não, pendurados. E tem 7, né? Inclusive Pois o próprio é, Abel. são muitos. Mas eu acho que é aquela coisa. Depois você discute a próxima rodada. Primeiro você precisa se classificar. esse gol- Aliás, esse eu vou gol te no falar, caso, em primeiro, né? o Barbosa pediu pra ficar fora das oitavas de final. O hein? Gregory vai o- ficar. O Gregory tomou no finalzinho, nos acréscimos. O Nossa. cartão estava pendurado, não joga Fez um sábado. grande jogo, por sinal, né? Um grande jogo do Gregory, acho que um grande jogo do Alan também. Agora, Jair Barbosa, que atuação de Mais quase uma vez. erro zero, né? Eu quero entrar nesses dois, mas especificamente também nos dois, tá? Porque dá pra entrar detalhadamente em cada um deles. Mas só pra eu trazer que o Alex Telles falou depois do jogo. Pra quem só conheceu o Mickey, nada mal passar no grupo da morte. Boa, legal. Isso é bom demais, né? E acho que assim, é muito maneiro e os caras ganham moral de alguma forma com isso. Pô. Ao mesmo tempo que eles não podem, tipo... A gente já fez mais do que achavam que a gente ia fazer, já estamos no lucro. Agora vai indo, filho. Claro, né? e nem acho que a derrota de hoje Vai ser tenha sentida? sido... Não, eu acho que não vai ser tão sentido, acho que vai ser bem administrado. Aham. E nem acho que aconteceu por uma acomodação pós-vitória Não, contra também o Paris Saint-Germain. Zero, pô. Acho que não. Acho que era uma circunstância de tabela, né, de adversário, de postura do adversário que levava o Botafogo a jogar dessa forma. E um pouco de levar em consideração o que foi feito contra o Paris Saint-Germain. A estratégia da quinta-feira passada funcionou e uma boa parte dela poderia ser repetida hoje e quase assim, deu certo. Eu não vou entrar no debate de quem tá afim, quem não tá, quem tá com tesão, quem não tá. Agora, assim, olhando para Realmente. presença de torcedor, o clima da competição para o campeonato, é muito mais legal que passe o Botafogo do que o Atlético de Madrid. Opa. Até pelas possibilidades, né? Porque se passa por um lado, podia ter um enorme Botafogo e Flamengo nas quartas de final. Não vai ter mais. Mas aí você pode ter um gigantesco Botafogo e Palmeiras nas oitavas, com várias Gigantesco. histórias para contar. Gigante. Então, assim, para o campeonato, para aquilo que a FIFA se propõe de disseminar o que ela já tem com seleções, né, que é o maior torneio do planeta, que é a Copa do Mundo, para o campeonato
é muito mais legal o Botafogo passar do que o Atlético de Madrid. E vou te dizer mais, aí é meu gosto, né? Não sei se todo mundo vai enxergar dessa forma. Eu acho mais legal ter um Botafogo e Palmeiras nas oitavas do que um Palmeiras e PSG. Porque eu acho que... Eu queria ver um Palmeiras. Então, é porque eu acho que... eu não queria, não. O Mauro com certeza não queria. É que eu acho que Palmeiras vai ser e... duríssimo isso. Mas a graça Aí do olhando pelo... campeonato é essa, Não. Aí olhando pelo Palmeiras entretenimento. a gente vê no Brasileiro, Olhando Jorge, pelo na Copa do entretenimento. Brasil. Verdade. Mas eu acho que Palmeiras e PSG tende a ser muito parecido em termos de dinâmica com o que foi PSG e Botafogo. Sim, eu acho que Botafogo e Palmeiras tende a ser um jogo mais aberto, mais trocado. Então eu acho que vai ser mais divertido de ver. Eu tenho essa sensação. Eu tinha vontade. Eu também. Tinha muita vontade de ver como é que o Palmeiras ia Você acha que seria mais divertido? Eu acho. PSG e Palmeiras. Menos para o palmeirense. Não, tudo bem, mas Palmeirense não sei se acha a isso. gente tá analisando o fato macro. Eu não acho- é o isso. interesse. Analise como por jogo, vocês. eu acho mais legal. Botafogo e Palmeiras. Daqui a pouco a gente vai pra Espanha, porque eu já vi algumas manchetes aqui, tá? Ah, Tati, tá Boa. pronta? Tem uma tá rivalidade, pronto. antes da Tati, tem uma rivalidade recente entre Palmeiras e Botafogo. Pô, demais, Ano isso- passado, né? isso é muito Nos legal. dois últimos Nos anos últimos anos. decidindo ali o Campeonato Brasileiro, a classificação do Botafogo Libertadores do jeito agora, que foi Copa ano do passado Mundo. na Libertadores. Tem um roteiro recente legal pra você construir pra esse jogo. Já que a gente tá se permitindo sonhar, né? As pessoas estão agora no... O Flamengo saiu do caminho do Botafogo para as quartas, mas agora pode, sei lá, ter uma final. Por que não? Né? Imagina, Pô, seria... já olha. decidiram o brasileiro, agora podem Isso. decidir o Mundial. Já imaginou? Olha aqui, daqui a pouco a gente vai falar mais especificamente aqui de algumas individualidades do Botafogo e do lance que chamaram pra marcar pênalti, tá? Marcaria, não marcaria? Eu não entendi até agora. Daqui a pouco a gente Eles vai... chamaram pra Daqui a marcar pouco a o gente pênalti pode, inclusive... e acharam a falta no meio do caminho. Então, Daqui a pouco aí a eu não gente entendi. pode abrir enquete até sobre isso. Mas antes... TDAH, vamos né? O com- cara viu só o pênalti e esqueceu É aquele da do falta. Palmeiras e River Plate, quando teve o terceiro VAR, o árbitro está sendo chamado para um lance de impedimento, claro, o lance do pênalti, aí eles acham o impedimento antes, aí o árbitro disfarça um pouco. Com certeza, a primeira imagem que eles mostram é a falta do Gregory. Aí depois eles voltam um pouquinho, porque é aquela coisa, a questão temporal. Você primeiro tem que analisar primeiro o lance e depois o segundo. Foi pênalti. Eles foi. Tem acharam alguma coisa que depois invalide o pênalti? segundo lance. E que Foi, não, né? a Tipo assim, decisão na foi hora correta. que tu tá saindo, Opa! o juiz já ia voltar pra dar. Isso. Aí, peraí. Mostra de novo isso aqui não. rapidão. Não, foi isso. Eu discordo Foi de vocês, isso. eu vou entrar daqui a pouco nesse Já, lance vamos aí. falar. Deixa eu ir Tati, com a Tati Mantovani, vai. É, Mantovani. Pra trazer. Lá vem ela. O Formiga é muito chato. Porque ele fica... As vietinhas. Ele passa o tempo inteiro. É. Tati, eu já vi umas manchetes, uma aqui, outra ali, outra acolá. E aí, Tati, qual é o olhar espanhol sobre essa eliminação do Atlético de Madrid já nessa primeira fase? Boa noite já pra você, né, Tati? Opa, se não for, tá perdido. Boa noite. Ainda é segunda-feira. Daqui 40 minutos já é terça-feira por aqui, Tainá. Então quanto foi o Palmeiras? Eu acho que depois da vitória do Botafogo para cima do PSG, não surpreende tanto por aqui que o Botafogo seria um adversário muito complicado para o Atlético de Madrid. Por aqui, como aconteceu a eliminação do Atlético, Tainá, está se focando muito no fato do Atlético de Madrid ter sido eliminado do Mundial de Clubes na fase de grupos. Está se levando em conta, sim, de que era o grupo da morte, está se levando em conta, sim, que ficou tudo embolado, todo mundo ficou com 6 pontos, né, os possíveis classificados, mas pelo que eu tenho ouvido e lido, muitas críticas para cima do Atlético de Madrid, que está se queixando muito da arbitragem, justamente por esse pênalti que vocês estavam comentando, mas o Simeone também se refere a problemas com a arbitragem em outros jogos. Ele até comenta que no jogo do PSG, se a arbitragem isso, aquilo, enfim, estão levando muito pela questão da arbitragem, mas as críticas aqui ao Atlético de Madrid têm sido grandes, não só pelo jogo contra o Botafogo, que estão analisando como o Atlético de Madrid mordeu, mas não foi capaz de mostrar os dentes. Eu escutei essa frase de um comentarista que achei interessante, porque o Atlético começa o primeiro tempo sofrendo contra o Botafogo, mas depois consegue se impor no jogo, né? O Simeone faz algumas substituições, consegue se impor, ataca muito, mas com pouco perigo, né? Finaliza 5 vezes na partida, o Botafogo finalizou 13 e as 2 defesas marcantes são do Oblak no jogo, né? Então aqui muitas críticas em relação a algumas decisões do Simeone,
E um Atlético de Madrid que eu já vinha trazendo que o torcedor não estava muito animado com o Atlético no Mundial, porque o time não fez nenhuma contratação para a competição. É um Atlético que tem muitas carências no meio de campo. Há 5 anos o Simeone pede um volante e o clube não contrata o volante para ele. É verdade que trouxe o Julián Álvares, que talvez tenha sido o que mais tenha tentado hoje no jogo. O gol sai de uma grande jogada dele, uma finalização do Griezmann, que começou no banco e voltou a marcar depois de 4 meses. O Griezmann era um que estava desaparecido no Atlético de Madrid. Mas o torcedor não estava com muita expectativa porque o clube realmente não mostrou que de verdade queria encarar esse Mundial de Clube sabendo que estava no grupo da morte, né? Então eu acho que depois da vitória do Botafogo sobre o PSG, o Atlético já sabia o que ia encarar no jogo de hoje. E por um triz, o Botafogo não conseguiu o empate em 0-0, que teria deixado o Botafogo em primeiro lugar. Porque o Atlético, é verdade, atacou muito, mas foi mordidas sem dentes, Tainá, eles estão falando por aqui. Bom, é um bom resumo.